Alô, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. Hoje eu vim aqui responder uma pergunta que eu recebo muito. A pergunta é a seguinte: Andressa, você não tem medo de voar? E, gente, não tenho medo de voar. Eu acho que seria muito difícil, muito difícil ser comissária de bordo e trabalhar dentro de um avião se eu tivesse medo de voar, certo? Mas eu entendo por que as pessoas me fazem essa pergunta, porque eu acho que o medo de voar é algo muito comum. Então, antes de começar a responder essa pergunta da maneira que eu quero responder, eu indico para vocês o canal do Lito, que é o Aviões e Música. É um canal muito bom, principalmente para quem tem medo de voar, porque o Lito ele é mecânico de voo e ele explica muita coisa que acontece no avião, muitas coisas técnicas, né, para que as pessoas percam realmente esse medo e entendam como as coisas acontecem. Ele desmistifica muitas coisas também e ele, eu acho que inclusive tem uma palestra totalmente voltada para pessoas que têm medo de voar, então eu acho assim muito legal. Quem tem medo, dá uma olhada no canal dele. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, é um canal muito legal. Por que eu tô falando desse canal do Lito? Eu acho que encaixa muito certinho na resposta que eu vou dar para vocês, tá? Antes de me tornar comissária de bordo, eu tinha voado de avião uma vez na vida, quando eu era muito novinha, o que significa que eu não lembrava mais, né? Quando eu virei e me tornei comissária, eu já não lembrava mais como era voar de avião. Gente, realmente não tenho nenhuma memória dentro do avião, assim, da primeira vez que eu voei, tá? Que foi quando eu fui pra Santa Catarina com a minha família, pra gente ir no Beto Carreiro, sei lá, e eu realmente não lembro de nada que aconteceu dentro do avião. Então, pra mim, quando eu virei comissária, que eu entrei no avião a primeira vez para fazer o meu treinamento de voo, né, já era, tipo, a minha instrução em voo, era como se eu estivesse entrando no avião pela primeira vez. Eu não sabia como eu ia me sentir quando o avião decolasse, eu não sabia como eu ia me sentir, se eu ia ter medo, se eu não ia ter medo. Eu não lembrava do que era uma sensação de turbulência e nada desse tipo. Mesmo assim, eu não tive medo, porque a gente tem um treinamento muito extenso, não só no curso de comissário, que a gente já treina tanto emergência a bordo, como evacuação, como pouso de emergência, primeiros socorros e coisas desse tipo. Depois, quando a gente entra na empresa, a gente tem mais uma vez o treinamento de novo, e aí é específico para aquela aeronave que a gente vai voar, tá? De emergência, todos os tipos de emergência que vocês puderem imaginar, a gente treina, a gente tem o conhecimento, né? Então não tem nada que já tenha acontecido na aviação que a gente não saiba como é a palavra? Reagir, não saiba como lidar. Por que eu falo assim, não tem nada que tenha acontecido? Porque existe a tal da frase que muita gente me fala, que ouviu e acha horrível, e é uma frase que existe. A gente fala que a aviação é escrita a sangue. Por que existe essa frase, gente? Porque toda vez que acontece um acidente aéreo, é dessa maneira que os treinamentos, dessa maneira que os equipamentos, eles vão evoluindo. Ninguém sabe o que vai dar errado até que uma hora dá. E aí, quando dá, a gente vai lá e resolve, entendeu? Vai lá e conserta. Tudo que já aconteceu de errado foi um ponto de aprendizagem para a aviação. Acho que eu vou dar mais medo nas pessoas, né? Hoje em dia, é muito seguro voar. Realmente, não é porque eu tô falando isso que é porque eu tô voando, porque eu quero convencer ninguém. Não, gente, eu não acho que eu vou conseguir fazer você perder seu medo nesse vídeo, tá? Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia, as companhias aéreas prezam muito pela segurança de voo, tanto quanto elas prezam em agradar o cliente, em blá, 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 blá. Como eu já disse outras vezes, né, os comissários de bordo não estão lá só para servir, né, o cafezinho, servir o lanchinho. Nós somos realmente agentes de segurança e temos muito orgulho em falar isso. Então, se você falar para qualquer pessoa que está fazendo curso de comissário e chama essa pessoa de garçonete, ela vai falar, eu sou agente de segurança, porque é verdade, gente, nós somos agentes de segurança. Justamente por isso, qualquer coisa que possa dar errado na aeronave, nós estudamos, então nós sabemos. Qualquer apito que der diferente, qualquer cheiro que tiver diferente, qualquer luz que piscar diferente, a gente sabe. A gente está no avião todos os dias, o tempo todo, então a gente sabe como aquele equipamento se comporta. E como os comandantes estão lá na cabine, eles não conseguem ver o que está acontecendo, apesar de que, se for alguma coisa na aeronave em si, eles provavelmente vão ter
algum tipo de indicação para eles lá no painel. Mas nós somos, né, quem vai, sei lá, se tiver um incêndio dentro de um avião, dentro de um banheiro, são os comissários que vão combater. O comandante não vai sair lá da cabine, pegar o extintor e combater o incêndio, entendeu? A gente sabe lidar com qualquer tipo de emergência. E eu acho engraçado quando a gente fala isso, porque tem gente que fala assim, ah, mas por que treina tanto emergência? Se o avião cair, todo mundo morre. Bom, eu acho que se o avião cair realmente lá de cima, a probabilidade é de que todo mundo morra realmente. Mas quando a gente fala de emergência, a gente fala de acidente, a gente não tá falando só do avião caindo. Tem várias coisas que podem acontecer. Por que que eu, especificamente, não tenho medo de voar? Então, a primeira resposta é justamente essa. É a de que eu tenho confiança de que eu sei que se alguma coisa der errado, nós estamos equipados, nós estamos treinados para lidar com aquela situação. A segunda coisa é, eu 100% não tenho medo de morrer. Simples assim, eu acredito que se for a hora, vai acontecer. Então, se for para eu morrer com o avião caindo, eu vou morrer. Se for para eu morrer escorregando no meio da rua, batendo a cabeça, eu vou morrer. Se for para morrer de velhice, eu vou morrer. Então, assim, é algo que é muito natural pra mim, tá? Acho que não vai ser o avião, eu estar no avião que vai me matar. Se for a minha hora, vai acontecer independente de onde eu estiver, certo? Então, se for pra morrer no avião, que seja, gente, porque pelo menos eu tô aí trabalhando alguma coisa que eu gosto, fazendo uma coisa legal, sabe? Eu não acho que parar de voar de avião vai impedir que eu morra, é isso que eu quero dizer. E a terceira coisa é porque eu realmente confio nos aviões. Porque, gente, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas você já teve alguma turbulência muito ruim que te deu muito medo. Gente, turbulência tem em todos os voos, sem exceção. Pode ser que seja uma turbulência mais leve, pode ser que seja uma turbulência moderada, pode ser que seja uma turbulência severa. Acontece, tá? Mas eu já vou deixar bem claro aqui neste momento para você que não sabe dessa informação. Nunca na história da aviação geral, um avião caiu por conta de turbulência, tá? Nunca. Assim, desde que os aviões foram criados. E eu acredito que eles sejam construídos justamente para suportar turbulências, tá? Então, assim, tem toda a questão técnica que o Lito pode explicar muito melhor do que eu. Tenho certeza que tem vários vídeos lá no canal dele sobre isso. Toda turbulência que pode ser evitada será evitada. Se tiver lá no radar que seja de turbulência, os comandantes sempre vão tentar desviar, fazer a rota para sair desse caminho. Acontece que existe a tal da turbulência de céu claro, que é uma turbulência que não aparece no radar, que é uma turbulência de ar. Eu vou procurar o que é a turbulência de céu claro, para explicar para vocês com um termo mais técnico. No caso universitário, Google. A turbulência de céu claro ocorre na ausência completa de nuvens ou em qualquer outro indício visual, em contraste com outros tipos de turbulência que eu falei, né? A leve, moderada, severa são turbulências que a gente consegue ver, a gente não, né? Os comandantes conseguem ver no radar. Então, se for ter qualquer tipo dessa turbulência, ele vai tentar desviar. Se o avião for passar por alguma coisa, eles vão avisar, gente, vão ligar o aviso de afivelar os cintos, e é por isso, queridos, pessoas que estão me assistindo, se você estiver no avião e o aviso de afivelar os cintos estiver ligado, pelo amor de Deus, permaneça sentado, ok? Porque eles não estão ligando o aviso de afivelar o cinto por prazer, tá? Eles estão ligando porque provavelmente vai balançar. Então você senta o seu popô na cadeira e afivela o seu cinto, porque pode ser que vá ter turbulência. Pode ser, está lá no radar, pode ser que não aconteça, pode ser que seja menor, maior, ou enfim. Mas se tiver o aviso ligado, é porque pode ser que tenha turbulência, tá? Inclusive, justamente por causa dessa turbulência de céu claro que estou falando para você agora neste momento, é que a gente indica que as pessoas usem o cinto de segurança sempre que estiverem sentadas no avião. Porque mesmo que o aviso de afivelar o cinto estiver apagado, pode acontecer uma turbulência que vem do nada. E essa turbulência... A turbulência de céu claro ocorre na ausência completa de nuvens ou qualquer outro indício visual, em contraste com outros tipos de turbulência bem sinalizadas, tá? Que normalmente são as turbulências que acontecem por causa do clima. Como assim do clima? Tipo, do tempo. São as nuvens, pressão atmosférica, coisas desse tipo. Justamente por causa dessa turbulência que eu tô falando pra vocês, que é a turbulência de céu claro, que é uma turbulência que vem sem aviso,
mesmo quando o aviso estiver desligado ou de afivelar os cintos, a gente pede que vocês fiquem com os cintos afivelados durante a viagem toda, porque pode ser que uma turbulência venha do nada, se você tiver sem o cinto, pode ser que você se machuque, como já aconteceram vários casos. E aí, toda vez que acontece e aparece na mídia, tipo, tantos feridos em turbulência, é porque a turbulência foi de céu claro e porque esta pessoa estava sem o cinto de segurança. Gente, você quando está no carro andando a 100 km por hora, não usa o cinto de segurança. Não usa o cinto de segurança apenas quando você vai passar em cima de um buraco, tá? Ou só quando você vai passar numa rua esburacada. Você usa o cinto de segurança o tempo inteiro. O avião que tá voando 800 km por hora, por que você não usa? Querido, querida. Sabe, a gente que é comissário tá lá andando pra cima e pra baixo. Eu, quando viajo como passageiro, estou sempre linda e bela sentada de cinto de segurança. Então, eu aconselho que vocês façam o mesmo. Mas é porque essa turbulência realmente não tem como prever. Sempre que acontece, eles também são treinados para lidar com esse tipo de turbulência, obviamente. E como eu falei para vocês, os aviões são construídos para lidar com isso. Então, mesmo nesse tipo de turbulência, não tenham medo. Cerca de 70% dos casos ocorrem próximos a correntes de jato. Os outros 30% acontecem em correntes orográficas ou fatores secundários. Vocês podem pesquisar, vocês podem achar vídeos que com certeza expliquem melhor do que eu sobre o que é a turbulência de céu claro, mas ela acontece, tá? É real. Acontece turbulência em todo voo. O comandante, quando sabe que vai acontecer, avisa a gente, fala, olha, a turbulência vai ser leve, vocês podem continuar fazendo o serviço, mas ele sempre vai ligar o aviso de afivelar o cinto. Porque assim, gente, nós estamos ali no avião o tempo inteiro, né? A gente trabalha. Todo mês eu vou, sei lá, umas 100 horas. Só esse ano eu já fiz 100 voos. Então, vocês imaginam, né? Eu passo mais tempo da minha vida voando do que na terra, né? Não é real isso, mas é como se fosse. A gente sabe se movimentar no avião, sabe? Eu sei me segurar se acontecer alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não. E muita gente tem muito medo quando tem turbulência. Então, se tiver o aviso lá ligado, senta e põe o cinto, mesmo que os comissários estejam andando. E aí ele vai avisar, se for uma turbulência mais moderada ou severa, que pode acontecer realmente, aí ele vai falar, cancela o serviço, guarda tudo, porque o problema da turbulência é esse, gente. Eu não tenho medo do avião cair durante a turbulência, o meu maior medo é das pessoas se machucarem. Por quê? Estão sem cinto, porque estão no banheiro, porque alguma coisa saiu voando na cabine e bateu na cabeça de alguém. Essas coisas acontecem. Outro dia teve uma turbulência e caiu uma garrafa de vinho lá no lounge e se espatifou no chão, sabe? Todo mundo sentou, botou o cinto, mas as coisas voam. E esse é o meu maior medo na turbulência, alguém se machucar e aí a gente tem que ir lá fazer primeiros socorros, que a gente também tem treinamento, graças a Deus, mas ainda assim, a turbulência em si do avião cair, eu tenho zero medo, porque não acontece. Então você tem que se preocupar mais com a sua própria segurança dentro do avião do que a segurança do avião em si. Eu acho muito engraçado isso, porque assim, as pessoas têm medo de voar de avião, porque é óbvio que o acidente de avião, e principalmente quando as pessoas falam de acidente de avião, sempre vem essa coisa do tipo, avião que caiu e muita gente morreu. Mas assim, quantas pessoas não morrem em acidentes de carro todos os dias e as pessoas continuam pegando o carro e saindo e dirigindo normalmente? Muito mais gente morre em acidente de carro do que acidente de avião. Eu entendo que as pessoas que têm medo de voar também entendem isso, mas é uma coisa muito irracional. Mas é que é justamente isso. Então é porque realmente quando acontece algum acidente, a maneira como ele é exposto na mídia é para causar uma doideirinha aí na cabeça das pessoas. Assim como a maioria dos procedimentos naturais ou normais, não normais, né? Mas procedimentos que acontecem, como por exemplo, arremeter, que é quando tipo o avião vai pousar e aí por algum motivo acontece e o comandante não pousa e voa de novo, certo? Gente, isso acontece, é normal, não significa que teve emergência, não significa que teve problema, não significa que alguma coisa aconteceu para ele arremeter, mas é um procedimento normal, acontece, não é tipo, oh meu Deus, o mundo vai cair, mas daí vai lá, né, o jornalzinho, pega lá o jornalista e aí ele vai lá e faz uma chamada bem sensacionalista que é para as pessoas lerem mesmo, irem lá, e aí a galera entra em pânico, achando que aquilo, meu Deus, olha o que aconteceu com o avião XYZ, e aí a gente vai ler, é um procedimento de rotina. Gente, sei lá, pegou fogo no motor, né, ali, que vocês veem, o povo chama de turbina, né, que fica ali na asa. Primeiro,
né? Que ninguém consegue sair do avião para apagar o fogo. Só que o motor já tem extintor de incêndio automático. Então, quando a gente vê que tem um fogo do lado de fora, realmente é uma coisa que, meu Deus, está pegando fogo no motor. O extintor é automático. E tem vários tipos de extintores. Então, o fogo vai ser apagado. A gente já vai ligar pro comandante e falar: comandante, o motor está pegando fogo. Só que, o que acontece? O avião consegue voar com um motor só, gente. Então, muita gente não sabe disso e tem medo quando vê o motor pegando fogo. Provavelmente eu também teria medo se visse o motor pegando fogo. Mas ter este conhecimento de que tem o extintor e de que o avião voa com um motor só, me deixa mais tranquila, sabendo que se alguma coisa acontecer, tá tudo bem, sabe? Provavelmente a gente vai voltar, vai pousar, sabe? Vai ser um pouco mais crítico do que normalmente é, mas vai ser normal. E acontece, muita coisa acontece e não é noticiada, gente, porque realmente não é uma notícia que vale a pena noticiar, porque é uma coisa rotineira, tá? Vou botar entre aspas porque não é rotineira que acontece sempre, mas é uma coisa que pode acontecer e tá tudo bem, ninguém necessariamente vai morrer. Essa coisa de não ter medo de voar é justamente porque eu tenho muito conhecimento do que acontece. Do avião cair, realmente, gente, eu sei quão difícil é para um acidente acontecer, tá? Para um acidente acontecer, pelo menos 5 coisas têm que dar errado ao mesmo tempo. E para 5 coisas darem errado ao mesmo tempo, eu sei quão difícil isso é. Eu tô voando há 6 anos, nunca, nesses 6 anos, só esse ano eu fiz 100 voos, nós estamos no meio do ano. Então nunca, na história da minha vida na aviação, eu tive um problema, nem mínimo. Sabe o que assim? Tipo, a única vez que o alarme de incêndio tocou dentro do banheiro foi porque alguém estava usando desodorante. E aí o vapor do desodorante... É vapor que chama do desodorante? Acionou o alarme de incêndio. Então nunca, assim, as pessoas também perguntam: o que você já teve? Conta casos. Nunca aconteceu nada, gente. Nunca tive um caso de emergência a bordo, graças a Deus. Nunca tive um caso de primeiros socorros a bordo, também nunca tive. E Deus queira que continue desse jeito. Tem muita gente que tem, tá? Não tô dizendo que é porque eu não tive que não acontece. Claro que acontece. Eu tenho sorte de não acontecer comigo. Nos meus 100 voos desse ano, nada aconteceu. A probabilidade de acontecer no seu voo, aquele um voo que você vai fazer naquele ano, é muito pequena. E é isso. Eu vim aqui para responder essa pergunta. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que às vezes eu acabo me confundindo um pouco na explicação, principalmente essas coisas mais técnicas, mas foi o que eu falei. Vai lá no canal do Lito, dá uma procurada, dá uma olhada nos vídeos. Ele explica, obviamente, muito melhor que eu, porque ele entende muito melhor do que eu. E espero que vocês tenham gostado, que eu tenha retirado essa dúvida de vocês. Não esquece de dar like nesse vídeo se você gostou. Se você não gostou, não precisa dar dislike, é só fechar. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e comentar aí embaixo se você tem medo ou não tem medo de avião, se você já passou por alguma situação, e a gente vai trocando ideia, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!